Cara, tem uma coisa muito curiosa acontecendo com Troll 2. Porque, à primeira vista, parece fácil resumir esse filme, né? Ah, é só um monstro gigante destruindo coisa na Noruega. Pronto. Acabou. Dá pra explicar em 10 segundos. Só que não. Porque quando você olha com um pouquinho mais de calma, percebe que esse filme tá tentando fazer uma coisa bem específica. Pegar aquela fórmula clássica de filme de criatura gigante, aquele espírito de kaiju, de desastre, de aventura com gente correndo enquanto o chão treme, e misturar isso com algo que não vem de Tóquio, não vem de Nova York, não vem de laboratório secreto americano, vem do folclore norueguês, vem de montanha, vem de pedra, vem de história antiga contada como lenda antes de dormir. E é aí que Troll 2 fica interessante, porque esse não é um filme tentando fingir que inventou a roda. Ele sabe exatamente qual brinquedo tem na mão. Tem militar desesperado, tem cientista tentando avisar que a situação é mais complicada do que parece, tem político querendo uma resposta rápida, tem monstro imenso atravessando paisagem bonita como se fosse quintal. Tem aquele tipo de cena em que você olha e pensa: meu Deus, isso aqui é absurdo, mas continua assistindo porque, no fundo, era exatamente esse absurdo que você queria. Só que o detalhe é o seguinte: depois do primeiro Troll, a brincadeira mudou de tamanho. O filme de 2022 virou um fenômeno global na Netflix, chegando a ser tratado pela própria plataforma e pela imprensa especializada como um dos grandes sucessos internacionais de língua não inglesa do catálogo. A Netflix Tudum diz que o primeiro filme entrou no top 10 em 93 países e chegou ao primeiro lugar na Noruega, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Games Radar também destacou que Troll passou a ser visto como o filme de língua não inglesa mais assistido da Netflix, com 103 milhões de visualizações globais. Olha o tamanho da responsabilidade. Porque fazer um filme de monstro que ninguém espera muito e surpreender é uma coisa. Fazer a sequência depois que o público do mundo inteiro já entendeu a proposta é outra completamente diferente. Aí não basta colocar outro gigante andando. Tem que aumentar a escala, aprofundar a mitologia, trazer novas imagens, criar uma ameaça que pareça realmente diferente. E foi exatamente isso que Roar Utaug disse que queria fazer. Pegar a ideia dos trolls e expandir, colocar mais espetáculo, mais aventura e uma criatura com outra personalidade. E aí entra Jotun. Nossa, Jotun é aquele tipo de criatura que o filme apresenta quase como se a própria natureza tivesse perdido a paciência. Não é só um bichão. Ele tem presença de ameaça antiga, tem peso, tem raiva, tem aquela sensação de que se ele apareceu, alguma coisa foi mexida onde não devia. E isso é uma diferença importante em relação ao primeiro filme, porque ali existia um tom mais melancólico, mais triste até. O Troll original tinha essa vibe de criatura deslocada, acordada num mundo que não era mais dela. Em Troll 2 a energia é outra. Agora a pergunta não é só como parar isso, a pergunta começa a virar: será que a gente entende mesmo que acordou? E olha que massa! O filme também não abandona Nora, Andreas e Chris. Ele poderia ter feito aquela coisa preguiçosa de sequência que joga fora tudo e começa com personagens novos, mas não. Ele traz de volta a equipe que a gente já conhece, só que coloca esse pessoal numa situação mais complicada, mais perigosa e mais absurda. Nora continua sendo essa ponte entre ciência, lenda e intuição. Andrea segue naquele espaço entre burocracia e coração. Chris vem com a experiência militar, mas também com uma carga humana maior. E o legal é que esse trio funciona porque cada um enxerga o problema de um jeito. Nora olha e vê uma criatura. O governo olha e vê uma ameaça. O exército olha e vê um alvo. E o filme fica justamente nesse atrito. Só que Troll 2 também é aquele tipo de produção que desperta uma discussão meio inevitável. Até que ponto um filme precisa ser profundo para funcionar? Porque a recepção crítica foi dividida. Teve gente reconhecendo o espetáculo, a mitologia e a força visual, mas também criticando a narrativa por ser mais rasa, mais focada em ação do que em personagem. O Guardian, por exemplo, descreveu o filme como uma mistura de mitologia nórdica e destruição em larga escala, mas criticou o fato de ele não desenvolver tanto quanto poderia suas ideias e personagens. E quer saber? Essa discussão combina muito com o próprio filme, porque Troll 2 parece viver nessa tensão. Ele quer ser aventura grandona, quer ser filme de criatura, quer ter humor, quer cutucar temas de natureza, fé, história, convivência e destruição. Às vezes ele acerta bonito, às vezes ele corre tão rápido para a próxima cena de caos que deixa algumas ideias para trás. Mas aí vem uma imagem enorme, uma sequência de destruição,
Um troll encarando outro troll, e você lembra: tá, eu também vim aqui para ver isso. Tem uma honestidade meio divertida nesse tipo de cinema. Nem todo filme de monstro precisa fingir que é uma tese filosófica. Mas também não dá para ignorar quando um filme tem uma mitologia rica na mão e poderia cavar mais fundo. Então, o caminho mais justo para falar de Troll 2 é esse: entender o prazer do espetáculo sem desligar completamente o cérebro. Curtir a pancadaria de pedra, mas reparar no que ela está tentando dizer sobre humanos que invadem, controlam, escondem, exploram e depois ficam chocados quando o mundo responde. Porque, no fundo, a franquia Troll sempre teve essa ideia martelando ali no canto. E se as lendas não fossem só lendas? E se aquilo que a gente chama de superstição fosse memória? E se os monstros não tivessem surgido do nada, mas da nossa incapacidade de respeitar o que veio antes pesado? Um pouco. Divertido? Também. Contraditório? Bastante. E talvez seja por isso que Troll 2 rende uma análise tão boa. Porque dá para falar da ação, dos efeitos, do design das criaturas, do ritmo, da direção do Roald, do retorno dos personagens, da relação com o primeiro filme, da influência de kaiju, da estética de blockbuster europeu, da crítica à militarização, da fé como arma dentro da mitologia, da maneira como a Noruega vira cenário e personagem ao mesmo tempo. E claro, dá para falar da pergunta mais simples de todas. Quando um troll gigante aparece destruindo tudo, a gente tá vendo um monstro ou tá vendo uma consequência? É com essa ideia que a gente entra em Troll 2. Não como se fosse uma obra perfeita, porque não é. Não como se fosse só barulho e destruição, porque também não é. Mas como uma sequência que tenta pegar um sucesso inesperado e transformar aquilo num universo maior, mais perigoso, mais estranho e mais cheio de possibilidades. E aí, meu amigo, segura essa imagem. Uma Noruega gelada, montanhas antigas, gente poderosa achando que controla a situação, cientistas juntando pedaços de mito e evidência, helicópteros, luz ultravioleta, armas preparadas para matar algo que talvez nunca tenha sido entendido de verdade, e lá no meio disso tudo, uma criatura de pedra e terra acordando como se o passado tivesse decidido levantar. Pronto. Esse é o convite de Troll 2. Agora que a gente já entrou no clima, bora situar Troll 2 direitinho, porque esse filme não aparece do nada. Ele vem carregando nas costas uma coisa que poucas sequências de streaming conseguem carregar: a pressão de continuar um sucesso que virou grande sem muita gente prever. Troll 2 é um filme norueguês de ação e fantasia lançado pela Netflix em 2025, sequência direta de Troll de 2020. A própria página oficial da Netflix apresenta a história de forma bem direta. Quando um novo troll perigoso desperta e começa a espalhar destruição pela Noruega, Nora, Andreas e Chris precisam encarar a missão mais perigosa deles até agora. O elenco principal traz de volta Ine-Marie Ullmann como Nora, Kim Falk como Andreas e Mads Sigurd Petersen como Chris. E só isso já muda a nossa expectativa. Porque não é uma sequência tentando se reconstruir do zero. Ela está dizendo: você lembra desse trio? Então segura, porque agora o problema aumentou. E isso é importante, porque o primeiro filme funcionava muito por causa desse contraste entre pessoas relativamente humanas, meio perdidas, meio desesperadas, tentando lidar com algo completamente maior do que elas. Troll 2 pega essa dinâmica e joga num cenário ainda mais caótico. A direção continua com Roar Uthaug, que também dirigiu o primeiro filme. E isso faz diferença, porque o Taug tem uma relação bem clara com cinema de desastre, aventura e espetáculo. Ele não dirige como alguém que está tentando fazer terror puro. Também não parece interessado em transformar tudo numa fantasia medieval. O que ele gosta mesmo é daquele cinema de movimento, de fuga, de perseguição, de paisagem enorme, de ameaça física ocupando a tela. A Netflix Tudum confirmou que a sequência reúne o mesmo time criativo central: Roar Uthaug na direção, Espen Alkan no roteiro, e Espen Horn e Christian Strandt Sinkerud como produtores pela Motion Blur. E olha como isso é curioso. A Noruega vira praticamente um personagem. Não é só cenário bonito para aparecer no trailer. As montanhas, as estradas, a neve, as cidades, as igrejas, os espaços abertos, tudo isso carrega uma sensação de história antiga. Parece que cada lugar tem alguma memória escondida, e quando um troll anda por ali, ele não parece um invasor alienígena. Ele parece uma parte esquecida daquele mundo voltando a ocupar espaço. Isso é uma sacada muito boa da franquia. Porque em muitos filmes de monstro a criatura vem de fora, vem do espaço, vem de uma mutação, vem de uma experiência científica, vem de uma menção esquisita. Aqui não.
O troll vem da própria terra, da pedra, da montanha, do mito local. E aí o filme ganha uma identidade que o separa um pouco daquela multidão de blockbusters genéricos de criatura gigante. Claro, dá pra sentir várias influências. Tem um pouco de Godzilla, tem um pouco de cinema de catástrofe, tem uma energia de aventura familiar com perigo alto, tem aquele humor rápido no meio da tragédia, tem militar tomando decisão ruim, tem cientista tentando explicar o inexplicável. Só que o tempero norueguês muda tudo. O monstro não é só uma coisa que destrói prédio. Ele tem relação com fé, folclore, memória cultural e com uma pergunta que fica martelando: será que a modernidade apagou coisas que ela não entendia? E aí entra o novo grande nome do filme, Jotun. Quarutalg comentou em entrevista a Games Hadaras que queria que o novo Troll fosse bem diferente da criatura do primeiro filme, com uma sensação mais predatória, mais agressiva, inspirada inclusive em animais como lobos. Ele também falou sobre a vontade de expandir a saga, colocar mais trolls e tornar tudo maior, com mais espetáculo, e isso aparece na proposta. O primeiro Troll tinha uma criatura mais trágica. Você sentia pena dela em alguns momentos. Era assustadora? Sim, gigante, óbvio, mas tinha uma tristeza ali, uma solidão. Um último sobrevivente de um mundo que foi enterrado. Já Jotun parece outra coisa. Ele vem com energia de ameaça. Não é só acordei e tô confuso. É quase acordei e agora vocês vão pagar. Nossa, isso muda o tom. Porque uma sequência precisa dar ao público algo familiar e algo novo ao mesmo tempo. Se for familiar demais, vira repetição. Se for diferente demais, perde a identidade. Troll 2 tenta equilibrar isso trazendo de volta os personagens, o universo e o tipo de humor do primeiro filme, mas aumentando o nível de destruição e colocando a possibilidade de choque entre trolls. E, sinceramente, quando você vende um filme desses com a promessa de troll contra troll, você já sabe exatamente qual botão apertou na cabeça do público. A gente pode até fingir maturidade. Mas, no fundo, quando um filme promete duas criaturas gigantes se enfrentando numa paisagem absurda, tem uma parte do cérebro que só fala: tá bom, me mostra. Só que Troll 2 não depende apenas disso, ele também tenta ampliar a mitologia. E aqui mora uma das partes mais legais e, ao mesmo tempo, mais arriscadas da sequência. Porque quando você começa a explicar demais uma criatura lendária, corre o risco de tirar o mistério. Por outro lado, se não explicar nada, a sequência parece só uma cópia com outro monstro. Então o filme caminha nesse meio termo, revela novas informações, mexe com segredos antigos, coloca símbolos religiosos e históricos no centro do conflito, mas ainda preserva aquela sensação de que os humanos entendem muito menos do que acham. E isso combina demais com Nora. Nora Tidman é uma protagonista que funciona justamente porque ela vive entre dois mundos. Ela tem formação científica, raciocínio lógico, olhar investigativo, mas ela também carrega uma relação emocional com o impossível, muito por causa da história do pai e da maneira como o primeiro filme mexeu com a percepção dela sobre lenda e realidade. Em Troll 2, ela não é mais alguém que precisa aceitar que trolls existem. Essa etapa já passou. Agora o desafio é outro. O que fazer com esse conhecimento? Andreas, por outro lado, continua sendo aquele personagem que traz um pouco de leveza, um pouco de caos burocrático e um toque mais humano dentro da confusão política. Ele não é o cara mais forte da sala, não é o especialista em combate, não é o gênio isolado que resolve tudo sozinho, mas ele representa aquele lado institucional que está tentando acompanhar um mundo que ficou grande demais rápido demais. E Chris, ou Major Christopher Holm, entra como a ponta militar dessa tríade. Ele traz ação, risco físico, tomada de decisão sob pressão. Só que o interessante é que ele não é apenas o soldado, ele é alguém que viu o impossível de perto. Isso altera qualquer pessoa. Depois de enfrentar uma criatura dessas uma vez, você não volta para a vida normal do mesmo jeito. O filme usa isso para colocar o trio numa posição diferente da do primeiro. Eles não são completamente inocentes diante da ameaça, mas também não estão preparados de verdade. Ninguém estaria. E tem uma coisa que vale destacar. Troll 2 foi lançado num momento em que a Netflix já entendia muito bem o valor de franquias internacionais. Durante anos, muita gente tratou o filme de língua não inglesa como algo de nicho, algo menor, algo que precisava provar o dobro para ser levado a sério. Só que o streaming bagunçou esse jogo. De repente, uma produção norueguesa de monstro pode aparecer no catálogo global, explodir em dezenas de países e virar conversa mundial. O primeiro Troll entrou no top 10 da Netflix em 93 países, segundo a própria Netflix Tudum.
Pensa nisso. Um filme sobre um troll gigante saindo das montanhas da Noruega conseguiu disputar atenção com produções americanas caríssimas, séries badaladas, franquias famosas e todo aquele barulho infinito do catálogo. Isso diz muito sobre uma coisa: o público gosta de espetáculo, sim, mas também gosta de novidade. Gosta de sentir que está vendo uma mitologia diferente, uma paisagem diferente, uma energia cultural que não vem sempre do mesmo lugar. E Troll 2 entende esse apelo. Ele não tenta esconder que é norueguês. Pelo contrário, ele abraça, e quando um filme abraça sua identidade, mesmo com falhas, ele já ganha uma textura mais interessante. Claro que a recepção não foi unanimidade. A crítica dividiu bastante as opiniões. RogerEbert.com avaliou que a sequência não tinha ação suficiente para justificar totalmente sua existência, enquanto Guardian apontou uma mistura de folclore escandinavo, caos de kaiju e narrativa desigual. Mas isso também ajuda a entender o lugar do filme. Troll 2 não é uma unanimidade artística. Ele é entretenimento de criatura gigante com ambição mitológica. Às vezes entrega imagens fortes. Às vezes tropeça em desenvolvimento. Às vezes parece querer ser mais profundo do que consegue. Só que quando encontra seu ritmo, tem aquela energia de aventura grandona que faz você continuar. E talvez esse seja o melhor jeito de apresentar Troll 2, um blockbuster norueguês de streaming que pega folclore, monstro, desastre, personagens conhecidos, joga tudo numa escala maior e pergunta se a humanidade aprendeu alguma coisa desde o primeiro encontro com o impossível. A resposta? Provavelmente não. Porque se tem uma regra em filme de monstro é essa: o ser humano sempre acha que controla a situação 5 minutos antes de tudo sair completamente do controle. Agora a gente entra na história de Troll 2, e aqui já aviso: essa parte precisa ser conversada com spoiler, porque não dá para falar do setup do filme sem passar pelo que ele revela logo de cara. E o começo é importante demais, porque a sequência não abre simplesmente com "olha, outro troll apareceu". Ela tenta construir a ideia de que esse conflito é mais antigo do que qualquer personagem vivo. O filme começa puxando a gente para uma camada de fábula. Não é só exposição. É quase uma história contada antes de dormir, só que com um veneno por baixo. A gente volta para a relação entre humanos e trolls, para essa ideia de que um dia eles coexistiram, dividiram espaço, talvez até entenderam minimamente a presença um do outro. Só que, como sempre acontece nesse tipo de mito, chega o poder organizado, chega a religião como ferramenta de controle, chega a política, chega a obsessão humana de dominar tudo que não cabe na própria visão de mundo. E aí entra a figura do rei Olaf. Dentro da mitologia que Troll 2 constrói, Olaf vira uma presença histórica quase assombrada. Ele não aparece só como nome antigo em documento velho. Ele funciona como a raiz de uma violência, como alguém associado à perseguição dos trolls, ao apagamento dessas criaturas, a tentativa de empurrar uma parte inteira da natureza para a escuridão. O Guardian também aponta essa leitura no filme, destacando a ideia de que os antepassados cristãos da Noruega impuseram uniformidade ao exterminar os trolls. Olha que interessante, para um filme que vem de monstro gigante destruindo prédio, começar com uma ferida histórica já muda um pouco o sabor da coisa. Claro, Troll 2 não vira um drama histórico, nem tenta, mas ele coloca uma sementinha ali. Talvez o monstro não seja exatamente o começo do problema. Talvez o monstro seja a consequência de algo que os humanos fizeram muito antes. Aí o filme salta para Nora. E essa é uma escolha muito boa, porque Nora Tidman não está simplesmente vivendo feliz depois dos eventos do primeiro filme. Ela está isolada, reclusa, meio obcecada. A própria Netflix Studum explica que, no início da sequência, Andreas visita Nora depois que ela se tornou bastante isolada e obcecada por trolls, num estado que lembra o caminho do pai dela. Nossa, isso diz muita coisa. Porque depois que você descobre que lendas eram reais, como é que volta para a rotina? Como é que você senta numa reunião normal? Como é que você faz pesquisa acadêmica comum? Como é que você conversa com gente que ainda acha tudo isso absurdo? Nora viveu uma experiência que quebrou a realidade dela. Ela viu uma criatura impossível. Ela perdeu o pai dentro dessa jornada. Ela ajudou a enfrentar algo que o governo queria tratar como problema militar, mas que para ela tinha um significado muito maior. Então faz sentido que ela tenha se afastado. E tem uma tristeza nesse começo, porque Nora não parece alguém que venceu. Ela parece alguém que sobreviveu. Só que sobreviver a um evento gigantesco não significa sair inteiro.
Às vezes significa carregar uma pergunta que ninguém mais quer responder. Às vezes significa ficar olhando para a montanha e se perguntar quantas outras verdades foram enterradas lá dentro. A chegada de Andreas quebra esse isolamento. E Andreas é importante porque ele representa uma ponte com o mundo institucional. Ele vem buscar Nora não porque é conveniente, mas porque, quando o impossível volta a acontecer, todo mundo lembra da pessoa que já lidou com isso antes. É aquela lógica clássica. Quando tá tudo sob controle, chamam você de maluca. Quando dá errado, batem na sua porta. E aí a gente chega ao primeiro grande motor da trama, uma descoberta secreta. Nora e Andreas são levados para uma instalação subterrânea, um espaço escondido, cheio daquela energia de governo mexendo com coisa que não deveria. E aqui o filme usa uma imagem que funciona muito. O passado não está só em ruínas ou livros. O passado está trancado num laboratório. Está monitorado por câmeras. Está cercado por cientistas, segurança, protocolo e arrogância humana. Porque lá dentro está Jotun. E Jotun não é tratado como uma lenda viva. Ele é tratado como objeto de estudo, como espécime, como ameaça adormecida que o governo acha que consegue manter sob controle. Essa diferença é fundamental. Se o primeiro Troll tinha aquela vibe de criatura esquecida nas montanhas, Jotun já nasce cinematograficamente como bomba-relógio. Ele está escondido, preso, observado, mas todo mundo sabe que uma criatura desse tamanho não aparece num filme para continuar dormindo. A própria Netflix resume a premissa da sequência dizendo que uma nova ameaça acorda, espalha a destruição e coloca Nora, Andreas e Chris diante da missão mais perigosa deles. Só que o detalhe do setup é que esse despertar não parece acidente simples. Parece erro humano com assinatura. Parece gente cutucando uma ferida antiga com luva de laboratório e cara de superioridade. E cara, cinema de monstro ama esse tipo de situação. Alguém acha que controla a criatura. Alguém acha que o vidro segura. Alguém acha que os sensores bastam. Alguém acha que o plano B vai funcionar. Nunca funciona. Quando Nora se aproxima de Jotun, o filme mistura ciência e memória afetiva. Ela usa uma canção ligada ao pai, uma daquelas músicas que carregam mais coisa do que parecem. E isso é uma escolha bonita, porque transforma o despertar do monstro numa cena que não depende só de botão apertado ou explosão. Depende de som, de lembrança, de conexão com o mito. Só que ao mesmo tempo essa beleza vem com desastre. Jotun acorda. E quando ele acorda, o filme deixa claro que não estamos diante da mesma energia do primeiro Troll. Horuthalg disse a Games Radars que queria um troll diferente, mais predador, inspirado em lobos e outros animais de caça, com uma forma final mais intimidadora. Isso se sente no jeito como a ameaça é apresentada. Jotun não parece apenas desorientado, ele parece perigoso desde o primeiro movimento. A fuga dele da instalação muda o filme de chave. Até esse ponto, Troll 2 está trabalhando como mistério. Documentos antigos, governo escondendo coisa, Nora tentando entender, Andreas puxando ela de volta para o mundo. Quando Jotun escapa, vira contagem regressiva. A partir dali, a pergunta deixa de ser o que é isso e passa a ser quanto tempo até ele destruir algo que não dá para consertar. E aí o filme começa a organizar seus grupos. De um lado, Nora quer compreender. Ela sabe que tratar Jotun só como alvo pode ser a resposta mais rápida, mas talvez seja também a mais burra. Do outro, as autoridades querem neutralizar. E não dá nem para dizer que elas estão completamente erradas, porque tem uma criatura gigantesca indo em direção a áreas habitadas. Só que o problema do filme mora justamente aí. Quando a resposta militar é a única língua que o governo sabe falar, qualquer criatura vira inimiga antes de virar mistério. Chris entra nesse ponto como uma figura essencial. Ele representa a ação direta, a operação, a linha de frente. Só que Chris já viu um Troll antes, então ele não está completamente no mesmo lugar dos soldados comuns. Ele sabe que aquilo não é só uma máquina biológica. Existe algo ali. Existe comportamento, dor, memória, reação. E ainda assim, quando a ameaça está caminhando e pessoas estão em risco, a margem para contemplação fica pequena. Esse é um bom conflito. Porque o filme não precisa transformar todos os militares em vilões burros para funcionar. A situação é mais interessante quando todo mundo tem um pedaço de razão. Nora tem razão ao querer entender. O governo tem razão ao temer. Chris tem razão ao agir rápido. Andreas tem razão ao tentar manter alguma humanidade no meio da loucura. O problema é que razão fragmentada numa crise dessas quase sempre vira desastre coletivo.
E aí vem uma das primeiras grandes sequências de caos. Jotun atacando uma área pública, com gente comum virando parte da tragédia. A Games Radars destaca uma cena de humor sombrio em que Jotun invade uma área de esqui Lodge Rave, usando a sequência como exemplo do tom irreverente que o filme mantém. E essa cena é bem representativa do estilo de Troll 2, porque ela mistura susto, absurdo e humor de um jeito meio torto. Você sabe que é horrível dentro da lógica da história, mas o filme filma com aquela energia de sim, um troll gigante acabou de transformar uma festa em buffet. É ridículo, é cruel, é muito filme de monstro, e funciona justamente porque não tenta ser solene o tempo inteiro. Troll 2 entende que uma criatura gigante andando pela Noruega já é uma imagem absurda por natureza. Então ele se permite brincar um pouco com isso. Só que o humor não apaga o risco. Pelo contrário, quando Jotun ataca, o filme mostra que essa ameaça não vai ficar restrita a laboratório ou base militar. O mundo comum está no caminho. Pessoas que não sabem nada sobre Olaf, documentos antigos ou trolologia vão pagar por decisões que foram tomadas longe delas. Aqui, o setup fecha seu primeiro ciclo. Nora foi chamada de volta. Jotun despertou. O governo quer matar. A equipe tenta entender. E a Noruega inteira começa a virar território de perseguição. Mas o filme ainda segura uma carta muito importante. Jotun não é o único troll da história. E essa é a virada que prepara a próxima parte do enredo. Por quê? Se existe um troll agressivo avançando, talvez a solução não seja apenas destruir, talvez seja encontrar alguém ou alguma coisa capaz de se comunicar com ele. Só que essa ideia traz uma pergunta perigosa. E se os humanos estiverem usando um troll contra outro apenas repetindo o mesmo erro de sempre, porque pensa comigo? Se a história inteira começou com humanos tentando decidir o destino de criaturas que não compreendiam, será que colocar outro troll no tabuleiro é uma forma de reparar o passado ou só mais uma manipulação? É aí que Troll 2 começa a ficar mais interessante como narrativa. Não porque todas as respostas são profundas, mas porque as perguntas são boas. O filme usa o setup para tirar Nora do isolamento, acordar Jotun, expor o segredo do governo e mostrar que a ferida entre humanos e trolls não acabou no primeiro filme. Ela só estava quieta. E quando uma ferida antiga acorda com 50 metros de altura, meu amigo, não existe curativo pequeno. A partir do momento em que Jotun escapa, Troll 2 muda de respiração. O filme para de funcionar como descoberta e começa a funcionar como perseguição. Antes, os personagens estavam tentando entender o que tinham diante dos olhos. Agora, não tem mais esse luxo. O monstro está andando. O país está em risco. A imprensa, o governo, o exército, os cientistas, todo mundo começa a correr atrás de uma resposta que já nasce atrasada. E é aqui que o filme acerta uma coisa bem clássica de cinema de monstro. Ele transforma deslocamento em tensão. Porque Jotun não precisa falar. Ele não precisa fazer discurso. Ele só precisa avançar. Cada passo dele já é uma ameaça. Cada quilômetro percorrido significa que alguma cidade, alguma estrada, alguma montanha, alguma estrutura humana vai virar parte da rota de destruição. A Netflix Studium explica que Megatroll segue para o norte, atravessando as montanhas Dovre rumo a Trondheim, e que Nora liga esse trajeto à história de Santo Olaf e à perseguição dos Trolls na cristianização da Noruega. Olha como isso é mais legal do que simplesmente o monstro vai para a capital porque sim. O filme coloca direção na destruição. Jotun não parece andando aleatoriamente, ele está indo para algum lugar. E quando uma criatura gigante tem objetivo, tudo fica mais assustador, porque aí não é só instinto, não é só fúria. Tem memória ali, tem intenção. Tem um passado puxando aquele corpo de pedra para frente. E é justamente essa percepção que separa Nora do resto das autoridades. Enquanto muita gente enxerga só uma ameaça a ser eliminada, Nora começa a montar o quebra-cabeça de outra forma. Ela entende que a rota de Jotun talvez conte uma história, que a violência dele talvez tenha uma lógica, que a fúria dele talvez esteja ligada a uma injustiça antiga, não simplesmente a uma vontade de destruir. Só que o problema é cruel. Entender não impede destruição imediata. Essa é a parte dolorosa do arco da Nora. Ela está certa em querer escutar, mas cada minuto que ela gasta escutando pode significar mais gente morrendo. E o filme brinca com essa tensão sem resolver de maneira confortável. Por quê? Sim, Nora tem uma sensibilidade que os militares não têm. Ela percebe que os Trolls não são só monstros, mas também seria irresponsável ignorar que Jotun está deixando um rastro real de caos. Então a história empurra os personagens para uma solução que parece absurda e, ao mesmo tempo, inevitável.
encontrar outro Troll. Nossa, essa decisão é muito filme de monstro. E eu falo isso como elogio. Porque existe uma tradição inteira nesse gênero de resolver ameaça gigante com outra ameaça gigante. Quando o ser humano percebe que suas armas não bastam, ele apela para algo do mesmo tamanho do problema. E em Troll 2, isso vem através de Beautiful, o filho do rei Troll do primeiro filme, uma criatura que Nora encontra nas cavernas das montanhas Dovre. Segundo a explicação oficial da Netflix, Nora consegue se comunicar com Beautiful por meio de sentimentos que se manifestam como sons, uma espécie de escuta emocional que ela desenvolveu ao aprender a ouvir com o coração. E aqui o filme dá uma virada de tom muito interessante, porque Beautiful não entra como arma pura, ele entra como possibilidade de reconciliação. É claro que a função narrativa dele é preparar o confronto com Jotun, mas a emoção da cena não vem só disso. Vem da ideia de que talvez ainda exista um troll que não queira destruir tudo. Talvez ainda exista uma chance de convivência. Talvez Nora não esteja tentando só salvar humanos, mas também salvar a última ponte entre espécies que passaram séculos se odiando, se temendo ou se apagando. Só que o nome Beautiful também é uma escolha que diz muito sobre Nora. Para qualquer outra pessoa, ele seria o segundo monstro. O espécime, o ativo, a criatura, o recurso. Para Nora, ele é beautiful, bonito, belo, não no sentido fofo, óbvio, porque estamos falando de um ser colossal de pedra, terra e força bruta. Mas bonito como algo que ainda merece ser visto com cuidado. Bonito como uma vida que sobreviveu escondida. Bonito como uma prova de que nem tudo que assusta precisa ser destruído. E isso cria um contraste maravilhoso com Jotun. Jotun é trauma sem freio. Beautiful é memória ainda capaz de vínculo. Jotun avança como vingança. Beautiful hesita como alguém que ainda pode escolher. Essa diferença dá ao filme uma camada emocional que ele precisa muito, porque sem isso Troll 2 seria só um corredor de cenas de destruição. Divertido, talvez. Visualmente forte, com certeza, mas menor. Quando Beautiful entra na história, o conflito deixa de ser apenas humanos contra Troll, vira algo mais bagunçado. Humanos tentando consertar uma guerra antiga usando um sobrevivente dessa mesma guerra. E aí vem o lado aventura do filme, que Roar Utaug assume sem vergonha. Na entrevista à própria Netflix, ele comentou que gosta desse trecho investigativo da trama, com personagens descobrindo tumbas e segredos, porque não queria fazer apenas um filme de monstro, mas uma grande aventura. Dá para sentir isso no bloco de Trondheim, quando Nora, Andreas, Chris e Marion passam a investigar a ligação de Jotun com Olaf, a catedral, documentos antigos e uma verdade escondida sob a versão oficial da história. Essa parte é quase Indiana Jones com um troll gigante chegando no horizonte. Tem a busca por uma tumba escondida, tem pista histórica, tem texto antigo, tem personagem juntando folclore com evidência, tem descoberta que muda o significado do conflito. E claro, tem aquele toque de acaso meio cômico, porque Andreas acaba ajudando a revelar uma passagem secreta de forma desajeitada. Isso é bem a cara dele. Mesmo quando o mundo está acabando, Andreas ainda parece capaz de tropeçar e resolver uma parte do mistério sem querer. Mas a revelação maior é a virada sobre Olaf. Até esse ponto, o filme trabalha com a ideia de Olaf como símbolo da perseguição aos Trolls. Só que a descoberta dentro da tumba muda o quadro. No documento encontrado pelos personagens, Olaf teria declarado a intenção de devolver a terra aos Trolls e Roar Utaug explicou à Netflix que a ideia era transformar a percepção inicial do rei como vilão, mostrando que a exterminação dos Trolls estava ligada também à igreja e aos poderes que puxavam os cordões. Isso é bem mais interessante do que a versão simples, porque seria fácil demais dizer: Olaf foi mal, Jotun quer vingança, pronto. Mas o filme complica um pouco. A história oficial pode estar errada. O vilão lembrado pode ter sido mal interpretado. A violência pode ter vindo de instituições inteiras, não só de um homem. E isso combina com uma das ideias centrais do filme. Quando sociedades apagam o passado, elas também apagam quem foi culpado, quem tentou resistir, quem foi usado como símbolo e quem realmente sofreu. Só que, de novo, Troll 2 não fica parado pensando nisso por meia hora. Ele usa a revelação para empurrar o clímax. Jotun chega a Trondheim, a cidade vira campo de batalha. A catedral deixa de ser só monumento e vira ponto de colisão entre mito, fé, história e destruição. E aqui o filme recupera regras do próprio folclore que já apareciam como ferramenta no primeiro. Sinos de igreja incomodam trolls, e a equipe usa isso para atrair a criatura. Mas agora existe outro elemento, água benta ligada à fonte de Olaf,
que consegue atravessar o exterior rochoso do Troll. Segundo a explicação oficial da Netflix, Nora e o grupo recolhem barris dessa água, prendem explosivos neles e detonam quando o Megatroll se aproxima. Essa estratégia tem uma ironia enorme, porque o símbolo religioso que na história foi associado à violência contra os Trolls agora vira arma física contra Jotun. O filme poderia explorar isso com mais profundidade. Claro, daria para fazer uma análise inteira sobre fé usada como proteção, fé usada como dominação e fé usada como tecnologia de guerra. Mas mesmo sem cavar tanto, a imagem funciona. Água sagrada virando explosivo contra uma criatura de mito é exatamente o tipo de exagero que combina com esse universo. Só que o plano não resolve tudo. E ainda bem, porque seria muito anticlimático passar o filme inteiro preparando Jotun para ele cair num primeiro truque. A explosão enfraquece, machuca, atrasa, mas não elimina. Ele continua, e quando parece que a situação vai escapar de vez, Beautiful retorna, depois de todos acharem que ele tinha se afogado na primeira tentativa de confronto. A Netflix descreve essa entrada como o início de uma batalha completa entre monstros, algo que o Thaug disse ter sido possível porque a sequência podia ser maior que o primeiro filme. Aí sim, o filme entrega um momento que muita gente veio ver: Troll contra Troll. E vamos ser honestos, esse tipo de cena mexe com uma parte muito primitiva do entretenimento. Não precisa complicar demais. Dois seres gigantes se enfrentando enquanto humanos parecem formigas correndo em volta. É simples, é direto, é visual. Só que Troll 2 tenta colocar emoção nesse confronto porque Beautiful não é só um campeão entrando na arena. Ele é alguém, dentro da lógica fantástica do filme, que Nora conhece, respeita e quer proteger. Então, quando Beautiful começa a perder, o clímax ganha outro peso, porque não é só o Troll bonzinho tá apanhando. É a última esperança de Nora sendo esmagada por uma força maior. É a possibilidade de convivência sendo derrotada pela vingança. É o filme dizendo que empatia sozinha não segura um predador antigo tomado por ódio. E é aí que Andreas ganha seu grande momento. Durante boa parte da franquia, Andreas funciona como alívio, coração, improviso e humanidade. Ele não é apresentado como o herói clássico de sacrifício. Talvez por isso o gesto final dele funcione. Quando a equipe percebe que a água precisa entrar dentro do corpo de Jotun para matá-lo por dentro, surge uma ideia desesperada: jogar a última bomba de água benta diretamente na boca da criatura. Só que, quando o detonador cai, alguém precisa acionar manualmente. Andreas salta junto com a bomba e se sacrifica para salvar os outros. A Netflix Studium registra que essa morte foi ideia do próprio Kim Falk, intérprete do personagem, e que o Thaug aceitou porque sentiu que fazia sentido emocionalmente. Cara, isso muda o filme, porque até ali Troll 2 parecia ter aquele espírito de aventura em que todo mundo sofre, se machuca, corre, mas a equipe principal talvez saia inteira. Quando Andreas morre, o filme cobra um preço, e esse preço é importante, não só para chocar, mas para dizer que aquele mundo tem consequência, que enfrentar uma criatura ancestral não é uma montanha-russa sem custo, que o personagem mais leve, mais atrapalhado, mais carismático talvez seja justamente quem entende no fim o que precisa ser feito. E tem algo bonito nisso porque Andreas não derrota Jotun pela força, ele derrota pela escolha. Ele não é o maior, não é o mais treinado, não é o mais preparado, não é o mais mítico. Ele é só alguém que decide que a vida dos outros vale mais que a própria naquele segundo. Depois disso, a água benta começa a destruir Jotun por dentro, e Beautiful consegue dar o golpe final arrancando o coração do adversário. É uma imagem bruta, quase medieval, como se o filme encerrasse a batalha não com tecnologia moderna, mas com um gesto de criatura contra criatura. A ciência descobriu o ponto fraco, a estratégia humana criou a chance, o sacrifício ativou o plano. Mas quem fecha o ciclo é Beautiful, e isso importa. Porque o filme não termina dizendo que os humanos salvaram tudo sozinhos. Também não diz que os Trolls são apenas ameaça. Ele encerra o confronto com uma colaboração dolorosa entre mundos que nunca se entenderam direito. Nora, Chris, Marion, Andreas e Beautiful participam cada um de um jeito da derrota de Jotun. E no meio dessa vitória existe luto. A vitória chega, mas chega manchada. Andreas se foi. Jotun foi destruído. Beautiful sobrevive. Nora perde alguém importante, mas ganha a possibilidade de viver de outro jeito, mais perto daquilo que ela passou o filme tentando ouvir. E a Noruega, pelo menos por enquanto, escapa. Só que o filme não fecha completamente a porta. Mais adiante,
A Netflix de Studum aponta que a cena pós-créditos revela Professor Mueller guardando um pequeno fragmento de Troll em desenvolvimento e sugerindo que ainda há material vivo sendo preservado em segredo. Ou seja, a humanidade aprendeu alguma coisa? Aparentemente, não muito. Porque depois de tudo, depois de destruição, morte, sacrifício, mito, descoberta e quase colapso, ainda tem alguém pegando um pedaço do impossível e colocando numa caixinha. Ainda tem alguém pensando em pesquisa, arma, controle e vantagem. E essa é a tragédia recorrente de Troll. O monstro pode até cair, mas a arrogância humana continua de pé. Então o desenvolvimento de Troll 2 leva a história do mistério ao desastre, do desastre à investigação, da investigação à virada histórica, da virada ao confronto e do confronto a uma vitória amarga. É uma sequência de escalada bem clara. O filme começa com Nora isolada e termina com Nora tendo que aceitar uma perda irreversível. Começa com Jotun dormindo e termina com a prova de que outros horrores podem acordar. Começa com humanos tentando controlar trolls e termina mostrando que eles continuam tentando. E aí fica aquela sensação estranha, né? O monstro foi vencido. Mas o problema? O problema ainda está respirando dentro de um laboratório. A parte 5 do sistema pede justamente isso, personagem por personagem, com arco, atuação, momentos marcantes e química entre eles, sem virar lista seca. Então bora falar de Troll 2 pelo lado humano da coisa, porque é aqui que o filme ganha, e às vezes perde boa parte da força. Começando pela Nora Tidman, vivida pela Ine Marie Ullmann. Nora é o coração da franquia. Não tem muito como fugir disso. O filme pode ter troll gigante, helicóptero, explosão, catedral, água benta e criatura arrancando o telhado. Mas se Nora não funcionar, tudo vira só barulho bonito. A Netflix apresenta Nora como parte do trio que encara a nova missão contra o troll, ao lado de Andreas e Major Chris, com Ine Marie Ullmann retornando ao papel principal. E o interessante da Nora em Troll 2 é que ela não começa como heroína empolgada para voltar à ação. Ela começa quebrada de um jeito silencioso, reclusa, obcecada, meio presa ao que aconteceu antes. E isso faz muito sentido, porque ela não só descobriu que trolls existem, ela viu o pai, as lendas, a ciência e o governo se chocarem num mesmo trauma. A personagem carrega aquela sensação de alguém que viu a realidade rasgar e agora não consegue mais fingir normalidade. Ine Marie Ullmann segura muito bem essa mistura. Ela não interpreta Nora como a cientista genial o tempo inteiro. Tem cansaço no olhar, tem culpa, tem urgência. E tem uma coisa muito importante: Nora escuta antes de atacar. Isso diferencia ela de quase todo mundo ao redor. Enquanto as autoridades olham para Jotun e enxergam alvo, Nora enxerga comportamento, enxerga história, enxerga dor, talvez até enxergue um espelho do próprio isolamento. Nossa, isso é forte, porque Nora não está só estudando trolls. Ela está tentando provar que ainda existe algum tipo de ponte entre mundos que foram separados pela violência. Quando ela encontra Beautiful, essa camada fica mais clara. O nome já entrega tudo. Onde o resto do mundo veria uma arma viva, ela vê beleza. Onde o governo veria recurso, ela vê vida. Essa escolha diz muito mais sobre Nora do que sobre o próprio Troll. E aí temos Andreas Isaksen, vivido por Kim Falk. A Netflix Studum destaca Kim Falk no retorno como Andreas, junto de Ine Marie Ullmann e Mads Sjögård Petersen. E ele continua sendo uma peça essencial do trio. Andreas é aquele personagem que poderia facilmente cair no papel de alívio cômico descartável. Só que o filme entende que ele tem outra função. Ele humaniza o caos. Sabe aquele personagem que parece menor perto de todo mundo, mas que mantém o grupo respirando? É ele. Andreas não é a pessoa mais preparada fisicamente. Não tem a dureza militar do Chris. Não tem a profundidade acadêmica e emocional da Nora. Só que ele tem presença humana. Ele reage de um jeito mais próximo do público. Fica assustado, faz comentários, tropeça na gravidade da situação, mas continua ali. E isso importa, porque filme de monstro precisa de escala, sim. Mas também precisa de alguém que lembre a gente do absurdo daquela escala. Kim Falk trabalha muito bem esse tom meio desajeitado, meio sensível. O personagem tem humor, mas não parece uma piada ambulante. E quando chega o sacrifício dele, o impacto vem justamente disso. Se Andreas fosse só o engraçadinho, a morte poderia parecer manipulação barata. Mas como o filme passa tempo mostrando que ele é coração, vínculo e coragem improvisada, o gesto final tem peso. Ele não morre porque é forte, morre porque escolhe agir, e isso é bem mais bonito. A química entre Nora e Andreas também é uma das coisas que sustentam a sequência. Não é uma química romântica óbvia, daquelas empurradas goela abaixo.
É mais uma relação de confiança, irritação, carinho e história compartilhada. Andreas puxa Nora de volta para o mundo. Nora dá propósito à coragem dele. Um equilibra o outro. Ela tende a ir fundo demais no mistério. Ele tende a lembrar que ainda existem pessoas no caminho. Já Chris, interpretado por Mads Jogert Petersen, ocupa outro espaço. Ele é o braço militar, mas não simplesmente o soldado durão. Segundo os créditos e listagens de elenco, Mads Jogert Petersen retorna como Major Christopher Holm, ou Chris, e o detalhe de ele ter sido promovido desde os eventos anteriores ajuda a mostrar que o mundo continuou girando depois do primeiro filme. As instituições absorveram o trauma, deram cargos, criaram protocolos, tentaram transformar o impossível em procedimento. Só que Chris sabe que não é tão simples. Ele tem uma postura prática, direta, de quem entende risco físico, mas também carrega experiência. Ele viu o que uma criatura dessas pode fazer. Então, mesmo quando opera dentro da lógica militar, ele não é completamente cego ao que Nora tenta dizer. A dinâmica entre Chris e Nora funciona porque eles discordam de método, não necessariamente de intenção. Os dois querem impedir mortes. Só que Nora quer compreender antes de destruir. Chris precisa agir antes que mais gente morra. Esse conflito deixa o personagem mais interessante. E Mads Jogert Petersen dá a Chris um peso físico bom. Ele parece alguém acostumado a comando, frio, pressão, mas sem virar robô. Quando a situação escala, você sente que ele está tentando segurar uma avalanche com as mãos. E é aí que o filme encontra uma energia legal entre os três protagonistas. Nora é escuta, Andreas é coração, Chris é ação. Separados, cada um seria incompleto. Juntos, eles formam uma resposta meio bagunçada, mas humana, ao impossível. Agora, Marion Aurin Radani, interpretada por Sara Korami, entra como uma adição importante nesse tabuleiro. Ela aparece ligada à instalação e ao conhecimento sobre Jotun, e Sara Korami é listada no elenco da sequência. Marion funciona como uma personagem de transição entre segredo institucional e consciência moral. Ela conhece o sistema por dentro, mas não parece completamente confortável com tudo que ele representa. E isso é bom, porque o filme precisava de alguém nesse lugar. Se todo personagem ligado à instalação fosse apenas arrogante, a história ficaria rasa. Marion dá uma textura diferente. Ela representa a pessoa que sabe demais para fingir inocência, mas ainda pode escolher um lado. Ela ajuda a mostrar que instituições são feitas de indivíduos, e alguns indivíduos podem hesitar, mudar, sentir culpa, tentar corrigir o curso. Talvez o roteiro pudesse aprofundar mais essa personagem, claro. Dá vontade de saber mais sobre como ela chegou ali, o que sabia antes, o que escondeu, o que justificou para si mesma. Mas mesmo com menos espaço, ela amplia o grupo. E aí chegamos aos personagens que não falam como humanos, mas dominam a tela. Jotun e Beautiful. Jotun é o antagonista físico, mas não deveria ser lido só como vilão gigante. A própria divulgação da Netflix descreve a nova ameaça como um troll perigoso que libera destruição pela Noruega. Só que o filme tenta sugerir algo por baixo da destruição. Jotun é memória violenta. Ele é vingança andando. É uma criatura que parece carregar séculos de perseguição no corpo. A raiva dele não precisa ser verbalizada, porque cada movimento já comunica rancor. E Beautiful é o contraponto perfeito. Beautiful não é dócil no sentido simples. Ele ainda é um troll. Ainda é imenso. Ainda pode matar sem esforço. Mas existe nele uma abertura que Jotun não tem. Nora consegue criar vínculo. E esse vínculo muda tudo. Beautiful representa a possibilidade de que o passado não precise terminar sempre em massacre. Ele é sobrevivência, não vingança. Ele é luto, não ódio puro. A relação entre Nora e Beautiful talvez seja a mais emocional do filme, mesmo sem diálogo tradicional. Porque ela precisa confiar numa criatura que o mundo inteiro chamaria de ameaça. E ele precisa aceitar a presença de uma humana, exatamente a espécie que historicamente destruiu a dele. Isso dá ao filme uma ponte bonita entre monstro e protagonista. No fim, os personagens de Troll 2 funcionam melhor quando o filme lembra que tamanho não é só físico. Jotun é enorme porque carrega trauma histórico. Beautiful é enorme porque representa a chance de reconciliação. Nora é enorme emocionalmente porque tenta ouvir o impossível. Andreas cresce no sacrifício. Chris cresce na coragem prática. Marion cresce quando deixa de ser peça de sistema e vira agente de escolha. E talvez essa seja a graça da franquia. Os trolls ocupam a tela, mas são os humanos, pequenos, apavorados, contraditórios, que revelam o que a história realmente quer discutir. Agora vamos falar do Roar Utaug, porque Troll 2 tem muito a cara dele.
E não digo isso como aquele comentário genérico de o diretor colocou sua marca. Não. Dá para sentir uma preferência muito clara aqui. O Taug gosta de cinema grande, físico, com paisagem enorme, gente correndo, perigo natural e uma sensação de aventura que não tem vergonha de ser entretenimento. Antes de Troll, ele já tinha dirigido A Onda, um filme norueguês de desastre natural, e também comandou Tomb Raider, A Origem, produção hollywoodiana de aventura com Alicia Vikander. A Games Brothers também lembra essa trajetória ao apresentar o Thaug como diretor de Tomb Raider e A Onda, destacando que Troll 2 amplia a escala do universo iniciado no filme de 2022. E isso ajuda a entender Troll 2, porque o Thaug não está tentando fazer um filme pequeno sobre folclore. Ele está tentando fazer um blockbuster norueguês. Essa palavra é importante. Blockbuster, não no sentido de orçamento americano infinito, mas no sentido de intenção. O filme quer ser grande, quer ter imagem de impacto, quer colocar criatura gigantesca contra a cidade, montanha, helicóptero, igreja, laboratório e exército. Quer que você olhe para a tela e pense: tá, isso aqui foi feito para parecer enorme. Só que a visão criativa dele fica mais interessante quando a gente percebe que o espetáculo não vem de qualquer lugar. Ele vem da Noruega, vem de um imaginário local, vem de paisagens que já parecem míticas antes mesmo do Troll aparecer. Montanhas, vales, neve, rocha, florestas, vilarejos, catedrais antigas, tudo isso cria um tipo de grandeza diferente da cidade americana cheia de arranha-céu. Em muito filme de monstro, a destruição depende da verticalidade urbana. Prédio caindo, ponte quebrando, avenida lotada, metrô explodindo. Aqui, a ameaça conversa com outra escala. A escala da terra, a escala da montanha, a escala de algo que parece estar ali há milhares de anos esperando a hora de se mover. Isso é uma diferença visual muito forte, e o Thaug entende que Troll não pode parecer só um Godzilla com pedra no corpo. Ele precisa parecer parte daquele ambiente, como se a criatura tivesse sido esculpida pela própria paisagem. Como se, quando ela para, pudesse virar montanha de novo. Essa ideia já estava no primeiro filme, mas em Troll 2 ela ganha outro tipo de contraste, porque Jotun é mais agressivo, mais predatório, mais monstruoso no sentido direto. O Thaug explicou a Games Radaras que queria que o novo Troll fosse bem diferente do primeiro, mais próximo de um predador, com inspiração em animais como lobos. E essa escolha muda a direção. Porque filmar uma criatura triste é diferente de filmar uma criatura caçadora. O primeiro Troll tinha uma presença mais trágica. A câmera podia observar com certo espanto, até com pena. Jotun, não. Jotun pede ameaça, pede movimento mais pesado, pede chegada com impacto. Pede aquela sensação de que se ele entrou no quadro, alguém não vai sair. O legal é que o Thaug não joga fora a melancolia da franquia. Beautiful, por exemplo, traz de volta esse lado mais emocional. Então a visão criativa do filme se divide entre dois tipos de Troll. O Troll como trauma violento e o Troll como criatura capaz de vínculo. Jotun é a fúria da história. Beautiful é a possibilidade de futuro. Visualmente, isso dá ao filme um conflito que não depende apenas de tamanho. Depende de comportamento. E aí vem a decisão mais óbvia e mais necessária da sequência. Troll contra Troll. O Thaug comentou que a sequência podia ser maior que o primeiro filme e que isso abriu espaço para colocar mais Trolls e construir um confronto entre criaturas. E, sinceramente, esse é o tipo de promessa que uma sequência precisa cumprir. Depois que você fez um filme inteiro com um Troll gigante, qual é o próximo passo natural? 2 Trolls. Claro. Simples. Direto, infantil até. Mas cinema de monstro tem uma parte infantil mesmo, e fingir que não tem é bobagem. Só que a direção tenta vender esse confronto não como fanservice vazio, mas como consequência emocional. Beautiful não entra apenas para bater. Ele entra porque Nora cria uma ponte com ele. Ele entra porque existe uma chance de usar conexão contra a vingança. E quando ele enfrenta Jotun, a cena carrega mais peso justamente porque existe uma relação antes. Se Beautiful aparecesse do nada no terceiro ato, seria só espetáculo. Como o filme prepara minimamente esse vínculo, vira espetáculo com coração. Agora, nem tudo funciona perfeitamente na visão criativa. Às vezes Troll 2 parece querer abraçar muita coisa ao mesmo tempo. Quer ser aventura arqueológica, quer ser filme de desastre, quer ser fantasia folclórica, quer ter humor, quer ter crítica histórica, quer ter ação militar, quer ter drama de luto, quer ter monstro gigante e olha, dá para sentir a costura em alguns momentos. O Guardian apontou justamente essa mistura de folclore escandinavo, caos de kaiju e referências de aventura,
mas criticou o filme por não aprofundar tudo o que sugere. E essa crítica faz sentido, porque o Taug tem um instinto muito bom para movimento, escala e aventura. Só que, quando o filme toca em ideias mais densas, cristianização, apagamento cultural, violência histórica contra criaturas míticas, convivência entre espécies, uso militar da natureza, ele às vezes passa rápido demais. Você sente que existe um filme mais profundo escondido ali tentando sair. Só que o diretor parece mais interessado em manter o trem andando. Isso pode frustrar quem queria uma fantasia mais elaborada. Mas também é parte da identidade do projeto. Troll 2 não quer parar 20 minutos para explicar todos os símbolos. Ele quer dar uma pista, abrir uma porta, mostrar uma catedral, revelar um segredo e logo depois colocar um troll arrancando alguma coisa do chão. É uma escolha. Não necessariamente perfeita, mas coerente com o tipo de filme que o Taug parece querer fazer. Uma aventura popular, acessível, com mitologia suficiente para dar sabor e ação suficiente para manter ritmo. E nesse sentido, a direção tem clareza. O filme sabe que o público veio pela criatura. Só tenta garantir que a criatura carregue alguma coisa além de destruição. Outro ponto importante é o humor. O Taug não dirige Troll 2 como drama sombrio e solene. Tem piada, tem timing estranho, tem morte absurda, tem gente reagindo de forma quase cômica ao impossível. A Games Radar destacou a cena do Ski Lodge Rave como exemplo desse humor sombrio, com Jotun causando caos num ambiente totalmente inesperado. E isso mostra uma coragem boa. O filme aceita o ridículo da própria proposta. Porque, vamos combinar, um troll gigante invadindo um lugar cheio de gente festejando poderia ficar constrangedor se fosse tratado com seriedade total. Mas quando o filme abraça o absurdo, a cena ganha energia. Não é que a tragédia desapareça, é que o Tom entende que cinema de monstro também tem prazer no exagero. Visualmente, a direção também gosta de contraste, coisas antigas contra coisas modernas, pedra contra metal, montanha contra base secreta, água benta contra explosivo, sinos de igreja contra operação militar. Isso dá ao filme uma textura divertida porque a ameaça é ancestral, mas as respostas humanas são sempre tecnológicas, burocráticas ou desesperadas, e quase sempre insuficientes. Essa é talvez a ideia visual mais forte de Troll 2. O mundo moderno parece pequeno diante do mito. Helicópteros parecem insetos, soldados parecem brinquedos, laboratórios parecem frágeis, cidades parecem temporárias. E os trolls, mesmo quando estão fora de época, parecem mais antigos e mais permanentes que tudo isso. A direção trabalha muito com essa sensação de proporção. Não é só olha como ele é grande, é olha como a gente é pequeno. E isso é exatamente o que um bom filme de monstro precisa lembrar. No fim, a visão criativa de Roar Uthaug em Troll 2 é essa mistura de blockbuster, folclore e aventura de matinê. Ele pega uma criatura profundamente ligada à cultura nórdica e coloca dentro de uma estrutura globalmente reconhecível. A ameaça acorda, especialistas investigam, governo reage mal, monstro destrói, heróis descobrem fraqueza, clímax gigante, sacrifício emocional. É familiar muito, mas a embalagem norueguesa, a presença dos trolls, a paisagem e a tentativa de ampliar a mitologia fazem o filme ter identidade própria. Não é uma reinvenção radical do gênero, é mais como pegar uma fórmula conhecida e temperar com pedra, neve, lenda, igreja antiga e aquele medo bem humano de descobrir que as histórias esquecidas talvez nunca tenham ido embora. E nesse sentido, o Taug sabe exatamente onde quer chegar. Ele quer que você sinta o peso da montanha andando. Agora a gente chega numa parte que é muito gostosa de comentar, porque Troll 2 não é só. A Netflix fez uma continuação porque o primeiro deu certo. Claro, tem esse lado. Seria ingenuidade fingir que não. O primeiro Troll virou um sucesso internacional enorme dentro da plataforma, e a sequência nasce justamente desse impacto global. Mas a produção de Troll 2 também mostra uma coisa maior. Como a Noruega conseguiu pegar uma criatura do próprio folclore e transformar isso numa franquia de escala mundial. E isso é bem louco quando você para pensar. Porque, por muito tempo, quando a gente falava em filme de monstro gigante com alcance global, a cabeça ia quase automaticamente para Japão ou Estados Unidos. Godzilla, King Kong, dinossauro de parque, alienígena, criatura mutante, laboratório dando errado. Aí vem uma produção norueguesa, coloca um troll gigantesco saindo da montanha, e de repente o mundo inteiro entende a brincadeira. Não precisa explicar demais. O público olha e pensa, tá, eu sei o que é isso. Mas também não vi exatamente desse jeito antes. Esse é o ponto de partida da produção de Troll 2.
continuar algo que já nasceu com identidade. A sequência foi novamente comandada pelo mesmo núcleo criativo, Roar Thaug na direção, Espen Alkan no roteiro, e os produtores Espen Horn e Christian Strand-Sinkerud, da Motion Blur, por trás do projeto. A Netflix Tudum confirmou esse retorno do time principal, o que ajuda a explicar por que o filme mantém a mesma base de tom e universo do primeiro. E isso importa, porque continuação feita sem a equipe que entende a alma do original costuma virar outra coisa. Às vezes melhora, às vezes piora, mas sempre muda de sabor. Aqui a decisão parece ter sido: vamos ampliar, não reinventar. E aí entra a pré-produção. Imagina o desafio de sentar numa sala e pensar: beleza, já fizemos um troll gigante. Agora o que a gente faz? Porque essa é a armadilha de qualquer sequência de monstro. Se você repete demais, o público sente preguiça. Se você aumenta demais sem cuidado, vira bagunça. Então Troll 2 precisava encontrar uma nova promessa visual. E a promessa foi simples, quase primitiva. Mais trolls, mais mitologia, mais destruição, mais confronto. Só que para isso funcionar, o novo troll precisava ser diferente. Roar Thaug contou a Games Radarus que queria que Jotun tivesse uma presença mais predatória e menos parecida com o troll do primeiro filme, chegando a buscar inspiração em animais como lobos para criar uma ameaça com outra energia. Olha como essa decisão é importante, porque se Jotun fosse só o mesmo troll, mas mais bravo, não teria graça. O design, o comportamento e a sensação da criatura precisavam comunicar outra coisa desde o primeiro movimento. Aí a produção começa a ficar interessante de verdade. Você não está criando só um efeito visual, pois está criando personalidade visual. Um troll pode parecer triste, outro pode parecer agressivo, um pode carregar luto, outro pode carregar vingança. E isso precisa estar no corpo, na postura, no jeito de andar, na maneira como a câmera reage a ele. Jotun não podia ser apenas grande, tinha que ser perigoso de um jeito diferente. Tinha que entrar em cena com aquela sensação de predador antigo, como se a montanha tivesse dentes. Agora pensa no outro lado. Beautiful. Se Jotun é ameaça, Beautiful precisava funcionar como presença emocional. A produção tinha que vender uma criatura gigantesca que, mesmo sem fala humana tradicional, pudesse criar conexão com Nora e com o público. Isso é difícil demais, porque se exagera na fofura, vira mascote. Se deixa bruto demais, o vínculo não convence. Então o filme tenta colocar Beautiful num meio termo. Ele ainda é um ser imenso, selvagem, capaz de destruir, mas também carrega curiosidade, dor e abertura emocional. E isso só existe quando roteiro, direção, atuação, design e efeitos trabalham juntos. A filmagem também teve uma escala grande. Fontes de produção e cobertura do filme listam locações como Trondheim, Maridalen, Jotunheimen e Budapeste, e apontam Troll 2 como uma produção de porte muito grande para o contexto nórdico. E olha como essas locações conversam com a proposta. Trondheim não é só um lugar bonito no mapa. Ela carrega peso histórico, religioso e arquitetônico. Jotunheimen, pelo próprio nome ligado à ideia de gigantes na mitologia nórdica, já parece cenário escolhido por destino. Budapeste, por outro lado, entra como solução prática de produção, porque filmes desse tamanho quase sempre precisam combinar locações reais, estúdios, cenários controlados e infraestrutura técnica. É aí que muita gente esquece o trabalho invisível. Quando você vê um troll destruindo uma área urbana, não é só bota CGI aí. Tem ator olhando para um ponto vazio, tem equipe marcando escala, tem câmera simulando peso, tem dublê correndo no tempo certo, tem figurante reagindo a algo que não está ali, tem cenário parcial, tem tela, referência, luz, poeira, vento, som provisório. E depois vem pós-produção, composição, animação, textura, sombra, integração com o ambiente, simulação de impacto, destruição digital, retoque, cor, som, tudo. Nossa, é uma loucura. E o mais complicado nesse tipo de filme é que o monstro precisa parecer pesado. Esse é o detalhe que separa uma criatura convincente de uma criatura que parece videogame. Peso não é só tamanho. Peso é atraso no movimento. É poeira subindo depois do passo. É câmera tremendo com lógica. É gente reagindo um segundo antes ou depois do impacto. É o chão parecendo sofrer. É o ambiente denunciando que aquilo ocupa espaço. A MPC, uma das empresas de efeitos envolvidas, divulgou que trabalhou com Netflix e Motion Blur em Troll 2 e entregou 63 planos de VFX para o filme. Esse número não conta tudo, claro, porque a produção completa envolve vários departamentos e camadas, mas já dá uma noção de como a pós-produção foi essencial para transformar a ideia em imagem. Filmes de monstros são basicamente construídos duas vezes.
uma no set e outra depois, na máquina. Só que o lado prático não elimina o lado criativo. Pelo contrário, quanto mais digital é a criatura, mais importante é a preparação antes. O diretor precisa saber o que quer da cena. Os atores precisam entender a emoção. A equipe precisa imaginar onde está a ameaça. E o roteiro precisa dar motivo para tudo aquilo acontecer. Porque efeito visual sem intenção vira demonstração técnica. Bonito por 5 segundos, vazio depois. Em Troll 2, a intenção parece clara: fazer a criatura nascer de um passado enterrado e invadir o presente com força física. Por isso a produção trabalha tanto com contraste. A base secreta, a catedral, as montanhas, a rave, os militares, os sinos, a água benta, a tecnologia moderna. Tudo isso cria um mundo onde o antigo e o atual estão brigando no mesmo quadro. A jornada de produção, nesse sentido, não é só logística, é uma escolha estética. O filme inteiro parece construído em cima dessa colisão entre mito e controle. E tem outro detalhe gostoso: o humor. Roar Taug comentou em entrevistas que queria manter o senso de diversão e ampliar o lado aventureiro da sequência, e a Games Radar destacou justamente cenas como a invasão de uma festa em área de esqui para mostrar esse tom mais irreverente. Isso significa que a produção não estava tentando fazer um épico sisudo, daqueles que olham para a própria mitologia com cara fechada o tempo inteiro. Eles queriam monstros, sim. Queriam escala, sim. Mas também queriam aquele prazer meio absurdo de ver uma criatura impossível quebrando a normalidade de formas inesperadas. E, sinceramente, ainda bem, porque se Troll 2 fosse sério demais, talvez ficasse pesado de um jeito errado. O filme precisa dessa leveza ocasional para respirar. Andreas existe por isso. Algumas situações existem por isso. Até certas escolhas de destruição têm esse tempero de meu Deus, eles realmente fizeram isso. É o tipo de produção que entende que cinema de criatura gigante tem drama, mas também tem parque de diversões. Agora, a parte mais delicada da jornada de produção talvez tenha sido transformar o sucesso do primeiro filme numa continuação com identidade própria. A Netflix divulgou que Troll 2 estrearia em 1º de dezembro de 2025 e apresentou a sequência como uma aventura com stakes maiores, nova ameaça e retorno dos personagens centrais. Isso cria expectativa antes mesmo do público apertar o play. A campanha precisa prometer escala. O trailer precisa mostrar criatura. As imagens precisam dizer, sim, agora é maior. Mas maior nem sempre significa melhor. Então a produção precisa equilibrar espetáculo com familiaridade. Trazer Nora, Andreas e Chris de volta ajuda. Manter o Taug e Alkan ajuda. Usar a motion blur novamente ajuda. Fazer a criatura nova diferente ajuda. Colocar Beautiful como contraponto ajuda. E expandir a mitologia ajuda também, mesmo quando o roteiro poderia aprofundar mais algumas ideias. No fim das contas, a jornada de produção de Troll 2 é a história de uma equipe tentando transformar um sucesso inesperado em franquia. Eles pegaram a base do primeiro filme, ouviram o chamado óbvio da sequência, mais escala, e tentaram responder com um pacote completo. Novo Troll, Troll aliado, confronto gigante, cidades ameaçadas, segredos históricos, humor sombrio, aventura arqueológica e um sacrifício emocional no clímax. É muita coisa para equilibrar. Às vezes dá para sentir o peso dessa ambição. Tem momento em que o filme corre. Tem ideia que merecia mais tempo. Tem personagem que poderia respirar melhor. Só que olhando pelo lado da produção, dá para perceber o esforço de não fazer uma continuação preguiçosa. Troll 2 não quer parecer episódio esticado. Ele quer parecer evento. Quer que o público sinta que a Noruega inteira virou tabuleiro de uma guerra antiga. E talvez seja esse o maior mérito por trás das câmeras. Entender que, para fazer um troll gigante funcionar, você não começa pelo tamanho. Começa pela sensação. A sensação de que algo muito velho acordou. A sensação de que o mundo moderno não está pronto. A sensação de que uma montanha pode abrir os olhos. E a sensação de que quando ela começa a andar, todo mundo precisa correr. Agora a gente entra naquela parte que muita gente sente, mas nem sempre para analisar. Como Troll 2 cria a sensação de tamanho, porque filme de criatura gigante não vive só de roteiro, não vive só de personagem correndo e gritando. Ele depende de uma pergunta técnica muito simples e muito cruel. Você acredita que aquilo está ali? Se a resposta for não, acabou. O filme pode ter a melhor mitologia do mundo, a trilha mais dramática, a cena mais bem intencionada, mas se o troll parecer leve, falso, sem peso, sem textura, sem presença, tudo desmonta, porque esse tipo de cinema exige uma suspensão de descrença muito específica. A gente sabe que não tem um troll real ali, óbvio,
Mas, durante 2 horas, o filme precisa fazer o corpo acreditar, precisa fazer o olho aceitar, precisa fazer o ouvido sentir o chão. E é aqui que Troll 2 mais claramente mostra a ambição de ser um blockbuster norueguês. A parte de efeitos visuais é central. A MPC, uma das empresas envolvidas no filme, afirma que trabalhou com Netflix e Motion Blur em Troll 2 e entregou 63 planos de VFX, com uma equipe de 90 colaboradores. O trabalho incluiu um Troll totalmente em computação gráfica, animação complexa, iluminação, helicópteros em CG, explosões, neve, tempestades, multidões e ambientes 3D detalhados. Olha o tanto de coisa invisível que existe por trás de uma cena que, pra gente, às vezes passa em 15 segundos. Quando o Jotun dá um passo, não é só animar a perna, tem que pensar em escala. Se ele se move rápido demais, parece boneco. Se move lento demais, perde ameaça. Se a poeira sobe errada, você sente artificialidade. Se a câmera não reage, o impacto some. Se a luz não bate direito na pele de pedra, o troll vira adesivo colado na imagem. Se a sombra não conversa com o ambiente, o cérebro denuncia na hora. Isso não está ali. Então o grande desafio técnico é a integração. E Troll 2 acerta bastante quando trata os trolls como parte da paisagem. Eles não parecem monstros lisos, limpos, genéricos, com textura de videogame recém-renderizado. A ideia é que eles tenham superfície de rocha, musgo, terra, rachadura, relevo, como se fossem extensões ambulantes das montanhas. Isso é essencial para a identidade da franquia. Porque um troll norueguês, nesse universo, não pode parecer apenas um bicho gigante. Ele precisa parecer geologia com raiva. Nossa, que imagem boa! Geologia com raiva. É exatamente isso. O design de Jotun vai nessa direção mais agressiva. Como Roar Taug explicou, a equipe queria que o novo Troll parecesse diferente do primeiro, com uma energia mais predatória, inspirada inclusive em animais como lobos. Isso aparece tecnicamente no corpo e no comportamento. Jotun não tem só tamanho, ele tem intenção física. A postura é mais ameaçadora. O deslocamento parece mais voltado ao ataque. A presença dele não comunica confusão ou melancolia, mas fome, rancor, perseguição. Beautiful, por outro lado, precisa de outro tipo de animação. Ele não pode ter a mesma agressividade constante, porque a função dramática dele é outra. Ele precisa ser imenso sem parecer automaticamente hostil. Precisa ter peso, mas também uma certa hesitação. Precisa carregar perigo e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Isso é muito difícil porque criatura gigante costuma ficar presa em dois modos, ou ameaça ou mascote. Beautiful precisa escapar dos dois. Ele tem que ser estranho, perigoso, mas ainda assim capaz de vínculo, e a técnica ajuda muito nisso. Pequenas pausas de movimento, inclinação de cabeça, ritmo de respiração, reação ao som, jeito de olhar Nora, tudo isso substitui diálogo. É atuação digital. Não basta renderizar um corpo bonito. A criatura precisa performar. E é aí que a animação entra como interpretação. O animador nesse tipo de cena vira quase um ator invisível. Agora a fotografia do filme trabalha bastante com escala natural. A Noruega ajuda, claro. Montanha, neve, vale, floresta, estrada. Catedral antiga, é difícil filmar esses lugares sem criar grandeza. Mas o mérito técnico está em usar esses espaços como régua. Você entende o tamanho do troll porque vê a relação dele com árvores, casas, carros, helicópteros e pessoas. Sem referência, escala não existe. Um monstro num vazio pode ter 10 metros ou 100. O ambiente é que conta a verdade. É por isso que as cenas em espaços abertos funcionam melhor. Quando Jotun atravessa paisagens naturais, existe uma beleza meio absurda. Ele parece errado e certo ao mesmo tempo. Errado porque não deveria estar se movendo. Certo porque parece pertencer àquela terra mais do que os humanos pertencem. Essa contradição visual é uma das melhores coisas da franquia. Já nos ambientes urbanos e controlados, o desafio muda. A cidade exige destruição mais concreta, quebra, poeira, destroço, vidro, telhado, estrutura cedendo. O Guardian chamou atenção para o lado Scandi Kaiju do filme e para cenas de destruição em larga escala, incluindo o caos em Trondheim e sequências em que o Troll interage de forma absurda com espaços humanos. E essas cenas precisam vender impacto. Se o Troll passa por uma construção, a construção tem que reagir. Se a câmera mostra a multidão precisa parecer realmente ameaçada. Se tem helicóptero em volta, ele precisa parecer pequeno. O som é outro personagem. Sério, filme de monstro gigante sem bons sons é quase impossível de sustentar. Porque muita coisa do peso vem pelo ouvido. O grave do passo. A vibração antes da criatura aparecer. O rangido de pedra. O som de árvore quebrando.
O eco entre montanhas. O rugido que não pode ser só um rugido genérico de animal, porque troll é outra coisa. Ele precisa soar orgânico e mineral ao mesmo tempo, como se uma caverna estivesse gritando. E a trilha sonora precisa saber quando entrar e quando calar. Tem cena em que música demais atrapalha, porque o melhor som é o silêncio antes do impacto. Aquela pausa em que todo mundo percebe que alguma coisa imensa está chegando. Em outros momentos, a trilha precisa empurrar aventura, perseguição, urgência. Troll 2 vive muito desse equilíbrio, mito e correria. Então a música não pode ser só épica o tempo inteiro. Ela precisa abrir espaço para tensão, para descoberta, para emoção e para o absurdo. A edição também tem uma tarefa complicada. O filme precisa alternar entre investigação, comédia, ação militar, drama emocional e espetáculo de criatura. Se corta rápido demais, a escala se perde. Se segura demais, o ritmo cai. Esse é um problema comum em filme de monstro. O público quer ver a criatura, mas se você mostra demais, banaliza. Se mostra de menos, frustra. Troll 2 tenta resolver isso dosando Jotun como ameaça recorrente e guardando o confronto completo com Beautiful para o clímax. Funciona? Em boa parte, sim. Mas dá para sentir alguns pontos em que a montagem corre por cima de ideias interessantes. A relação entre fé, história e violência, por exemplo, poderia respirar mais. A investigação em Trondheim tem imagens e conceitos legais. Mas às vezes parece que o filme quer chegar logo na próxima sequência grande. Isso não é exatamente um problema técnico isolado, é uma escolha de ritmo. Só que ritmo também é técnica. E aqui o filme prefere impulso à contemplação. Outro aspecto bem importante é a combinação entre efeitos digitais e reação humana. Ine-Marie Willmann, Kim Falk, Mads Jogord Petersen e Sara Korami precisam vender a presença dos trolls olhando para marcas, telas ou referências no set. Isso parece simples, mas não é. Se o ator olha no ponto errado, a cena morre. Se a reação vem exagerada, vira teatro. Se vem pequena demais, a ameaça perde força. Em filme de criatura, o rosto humano é metade do efeito visual. A outra metade é o ambiente respondendo. Neve, fumaça, poeira, vento, luz, explosões, multidões simuladas, helicópteros digitais, tudo precisa conversar. A MPC destacou justamente esse conjunto de simulações de grande escala, incluindo explosões, neve, tempestades e multidões, além de ambientes 3D criados para aumentar fotorrealismo em escala. Esse tipo de detalhe é o que impede o troll de parecer apenas inserido depois. O mundo precisa ser afetado por ele. E aí vem um ponto que eu acho muito legal. A textura visual do filme não tenta esconder completamente o artifício. Ele quer parecer convincente, claro, mas também quer ter uma certa grandiosidade de fantasia. Isso não é documentário, não é found footage, não é terror realista de câmera tremida, é aventura fantástica. Então existe um certo polimento, uma imagem mais limpa, mais grandiosa, que combina com o tom de blockbuster. Talvez por isso algumas críticas tenham sentido falta de mais sujeira, mais tensão, mais perigo cru. The Cedar, por exemplo, foi bem duro com a sequência, apontando falta de emoção e criticando os elementos de ação e criaturas digitais. Dá para entender essa leitura. Quem espera um filme de monstro mais feroz, mais visceral, pode achar Troll 2 arrumado demais. Mas quem entra no espírito de aventura folclórica talvez aceite melhor esse acabamento mais acessível. No design de produção, a colisão entre antigo e moderno é o que mais chama atenção. A instalação subterrânea representa controle, segredo, ciência institucionalizada. A catedral representa fé, história, poder religioso e memória nacional. As montanhas representam mito, natureza e aquilo que não foi totalmente domesticado. O filme coloca esses espaços em conversa o tempo inteiro, e quando o troll atravessa um deles, a mensagem visual é clara. Nenhuma estrutura humana é tão permanente quanto imagina. Figurino e maquiagem ficam mais discretos, porque esse não é um filme baseado em transformação humana ou fantasia de época constante. Mas eles ajudam a separar funções. Nora com uma presença mais prática e emocional, Andreas mais civil e acessível, Chris com linguagem militar, Marion ligada ao ambiente científico institucional. Nada muito chamativo, mas funcional. Nesse tipo de filme, o figurino humano não pode competir demais com a criatura. Ele precisa posicionar rapidamente quem é quem. E os efeitos práticos? Mesmo quando o troll é digital, o set precisa ter elementos físicos. Luz piscando, vento artificial, poeira, objetos quebrando, atores sendo puxados, explosões controladas, cenários parciais. Sem isso, tudo fica limpo demais. A melhor combinação em filme de criatura moderna costuma ser essa: corpo digital, consequência física.
O monstro pode ser criado no computador, mas o mundo precisa reagir de forma tangível. O clímax entre Jotun e Beautiful é o grande teste de tudo isso. Ali, escala, animação, som, edição, ambiente e emoção precisam funcionar juntos. Se a luta vira só dois bonecos digitais se empurrando, perde impacto. O que salva é a preparação emocional de Beautiful, o sacrifício de Andreas e a sensação de que a batalha carrega uma disputa entre vingança e sobrevivência. Tecnicamente, o filme precisa equilibrar clareza e caos. A gente tem que entender quem está vencendo, onde está a bomba, onde estão os humanos, o que Nora sente, o que Beautiful arrisca e como Jotun finalmente cai. É muita informação visual. E, no geral, Troll 2 entrega uma experiência técnica sólida dentro da proposta. Não é perfeito. Alguns momentos de CGI podem chamar mais atenção do que deveriam, especialmente quando a cena exige interação muito complexa. Algumas sequências poderiam ter mais peso dramático se a edição respirasse mais. Mas o conjunto passa aquela sensação essencial. Tem algo enorme andando pela Noruega, e esse algo não deveria ter acordado. No fim, os aspectos técnicos de Troll 2 trabalham todos para a mesma ideia: transformar folclore em espetáculo físico. A fotografia dá paisagem, o design dá textura, o som dá peso, os efeitos dão corpo, a edição dá urgência, a direção de arte coloca antigo e moderno no mesmo campo de batalha, e quando tudo se encaixa, o filme consegue aquela mágica simples e difícil: fazer a gente olhar para uma montanha viva e pensar por um segundo, cara, talvez isso exista. Agora chegamos naquela parte que sempre dá um gás no roteiro. Bastidores, decisões curiosas, detalhes escondidos e aquelas informações que fazem a gente olhar para o filme de outro jeito. Porque Troll 2 pode parecer simples quando você resume: um troll gigante acorda e sai destruindo a Noruega. Mas por trás dessa simplicidade tem um monte de escolha criativa interessante. A primeira curiosidade é a mais óbvia e, ao mesmo tempo, a mais importante. Troll 2 existe porque o primeiro filme virou um fenômeno grande demais para ignorar. Segundo a Netflix Tudum, Troll se tornou o filme de língua não inglesa mais popular da Netflix, com 103 milhões de visualizações. Cara, isso é absurdo. Pensa bem, uma produção norueguesa sobre uma criatura do folclore local conseguiu furar a bolha internacional e competir com produções muito mais conhecidas. Isso muda completamente a posição de uma sequência. Troll 2 não nasce como uma continuação pequena tentando sobreviver. Ele nasce com a responsabilidade de continuar uma marca que do nada virou referência global dentro da Netflix. E aí vem a segunda curiosidade. Roar Thaug não queria simplesmente repetir o Mestrol. Ele falou que Jotun precisava ter uma sensação bem diferente da criatura do primeiro filme, mais agressiva, mais predatória, com inspiração em animais como lobos. Isso explica muita coisa. O troll do primeiro filme tinha uma energia triste, quase melancólica. Parecia uma criatura deslocada, acordada num mundo que já não tinha espaço para ela. Jotun não. Jotun chega com outra vibe. Ele parece caçador, parece vingança com pernas. Parece que se ele olha para alguma coisa, essa coisa já entrou na lista de destruição. E o design acompanha isso. Não é só maior. É outra postura, outro comportamento, outro tipo de ameaça. O filme sabe que uma sequência precisa dar ao público algo familiar, mas com novidade suficiente para justificar a volta. Então Jotun é a resposta. Um troll que não desperta pena do mesmo jeito, e sim alerta. Outra curiosidade muito legal é que a sequência não foi planejada originalmente como parte de uma franquia fechada desde o começo. O Taug disse a Games Radar que ideias surgiram durante a pós-produção do primeiro filme, quando ele começou a imaginar como poderia expandir aquele universo. Olha que interessante. Às vezes franquia nasce de planilha. Às vezes nasce de estúdio já pensando em 5 filmes. Mas aqui parece ter rolado uma coisa mais orgânica. O primeiro filme abriu uma porta. Aí, enquanto a equipe ainda estava mexendo nele, alguém olhou para aquela mitologia e pensou: peraí, tem mais coisa aqui. E tinha mesmo, porque o folclore dos Trolls permite expansão fácil. Você pode falar de famílias, linhagens, reis, criaturas escondidas, cavernas, montanhas, lendas apagadas, conflitos antigos. O desafio não é encontrar material. O desafio é transformar esse material em cinema sem virar aula ou enciclopédia. E aí entra Beautiful. Nossa, Beautiful é uma das escolhas mais curiosas do filme. Porque uma sequência tradicional poderia ter colocado só o Troll malvado maior. Mas Troll 2 coloca outro Troll, um possível aliado, e muda a dinâmica. Não é mais apenas humanidade contra a criatura. Agora existe uma disputa dentro da própria mitologia dos Trolls.
Existe a chance de um Troll enfrentar outro. Existe uma ponte emocional com Nora. E o nome Beautiful é quase estranho de tão direto. Bonito, belo, lindo. Não combina com uma criatura de pedra gigante, né? Só que justamente por isso funciona. O nome revela mais sobre Nora do que sobre ele. Para o governo, ele poderia ser arma. Para um laboratório, espécime. Para o exército, recurso. Para Nora, Beautiful. Isso diz tudo. Outra curiosidade de bastidor envolve o final de Andreas. A morte dele, uma das decisões mais fortes do filme, veio de uma sugestão do próprio Kim Falk, o ator que interpreta o personagem. A Netflix Studium registrou que Falk propôs essa ideia, e Horu Tauga aceitou porque sentiu que fazia sentido emocionalmente para a história. E, sinceramente, dá para sentir isso no filme. Porque a morte de Andreas não parece colocada só para chocar, ela fecha o arco dele. Andreas sempre foi o personagem mais humano do trio, aquele cara meio atrapalhado, sensível, cheio de comentários, mas leal até o fim. Quando ele se sacrifica, o gesto tem força porque vem de alguém que nunca foi apresentado como herói de ação tradicional. Ele salva o dia não com músculo, mas com escolha. E tem mais, o filme termina deixando uma porta aberta. A cena pós-créditos mostra Professor Mueller guardando um fragmento de Troll em desenvolvimento, sugerindo que a história pode continuar e que a humanidade, como sempre, não aprendeu a lição. Essa cena é pequena, mas muito importante, porque depois de tudo, destruição, morte, sacrifício, segredos históricos, Troll contra Troll, ainda tem alguém tentando manter um pedaço da criatura em laboratório. É aquela velha obsessão humana: controlar o impossível. Estudar, preservar, transformar em arma, vender como descoberta. A franquia praticamente diz: o monstro pode morrer, mas a arrogância humana se regenera. Agora vamos falar dos efeitos, porque aqui também tem bastidor bom. A MPC divulgou que sua equipe entregou 63 planos de efeitos visuais para Troll 2, com 90 colaboradores trabalhando em criatura totalmente digital, animação complexa, helicópteros em CG, explosões, neve, tempestades, multidões e ambientes 3D. Isso ajuda a explicar por que o filme tem aquela escala toda. Não é só o Troll, é tudo ao redor dele: a destruição, o clima, o ambiente, a multidão, a iluminação, o helicóptero passando perto, o peso do passo. Todo esse conjunto precisa funcionar para a criatura parecer integrada. E o Talgo comentou à Netflix Tudum que a equipe trabalhou com captura de movimento e animadores para criar expressões e ciclos de caminhada que transmitissem peso. Ele explicou que, quando o Troll pisa, o corpo precisa reverberar. Cara, esse detalhe é perfeito, porque monstro gigante sem peso vira boneco. Não adianta ser bonito, não adianta ter textura. O corpo precisa obedecer a uma lógica física. Quando ele pisa, o resto do corpo reage. Quando ele vira, existe massa. Quando ele corre ou ataca, o movimento precisa parecer perigoso, não leve. Esse tipo de detalhe é o que o público talvez não saiba explicar, mas sente imediatamente. Outra curiosidade divertida é o tom de humor sombrio. O Taug e a equipe parecem entender que Troll 2 não podia ser sério demais. A Games Radars destacou, por exemplo, a sequência em que Jotun causa caos numa festa em área de Ski Lodge Heavy, uma cena que mistura destruição e absurdo. E isso é muito importante para o sabor do filme. Porque, convenhamos, existe uma dose de ridículo em qualquer história sobre Troll gigante atravessando a Noruega. Se o filme fingisse que isso é Shakespeare do começo ao fim, talvez ficasse pesado de um jeito errado. Mas quando ele aceita o absurdo, ganha charme. A cena da festa funciona justamente porque parece aquela coisa que alguém pensou na sala de roteiro e falou: tá, mas e se o Troll interrompesse uma rave? E alguém respondeu: sim, vamos fazer isso. Pronto. Cinema. Também vale notar como o filme brinca com referências de aventura. Tem investigação histórica, tumba escondida, documento antigo, catedral, pista secreta, mito sendo reinterpretado. A própria Netflix Studium registra que o Taug gostava desse lado de descoberta e queria que a sequência fosse mais do que apenas um filme de monstro, também uma grande aventura. Isso explica por que Troll 2 às vezes parece mudar de gênero no meio. Uma hora é filme de desastre, outra hora é aventura arqueológica, depois vira filme militar, aí vira kaiju, e no fim ainda tem drama de sacrifício. Essa mistura não agrada todo mundo, mas dá personalidade. A crítica percebeu isso também. O Guardian descreveu o filme como uma mistura de folclore escandinavo, caos de kaiju e aventura, embora tenha criticado a falta de profundidade em algumas ideias. E aí fica uma curiosidade mais interpretativa. Troll 2 parece saber que tem ideias grandes na mão, mas prefere usá-las como combustível de espetáculo.
Rei Olaf, cristianização, perseguição aos Trolls, memória histórica, convivência entre espécies, tudo isso poderia render um filme mais denso. Só que o Taug escolhe o caminho da aventura. Ele deixa as ideias aparecendo, mas não para a história tempo demais para analisar cada uma. Tem gente que vai achar isso superficial, tem gente que vai achar eficiente, e os dois lados têm razão. No fim, os bastidores e curiosidades de Troll 2 revelam um filme tentando equilibrar cálculo e diversão. Ele existe porque o primeiro foi gigante. Ele aumenta a escala porque precisava aumentar. Ele cria Jotun para não repetir a criatura anterior. Ele coloca Beautiful para abrir uma relação emocional nova. Ele mata Andreas para dar consequência real. Ele usa efeitos visuais pesados para vender tamanho. E deixa um gancho final porque, claro, ninguém coloca um pedacinho de troll crescendo em laboratório sem querer provocar o público. E quer saber? Essa talvez seja a curiosidade mais engraçada da franquia. Toda vez que os humanos dizem, agora aprendemos, alguém, em algum canto, guarda mais uma amostra. Agora chegamos numa parte bem interessante, porque falar da recepção de Troll 2 é falar de duas coisas ao mesmo tempo. A resposta ao filme em si e o peso gigantesco que o primeiro Troll colocou nas costas dessa continuação. Porque, olha, sequência sempre sofre. Isso é quase lei do cinema. Quando o primeiro filme passa meio despercebido e surpreende, o público chega sem tanta expectativa. Mas quando ele vira fenômeno, muda tudo. Aí a continuação já nasce com gente cobrando mais ação, mais mitologia, mais emoção, mais monstro, mais escala, mais tudo. E Troll 2 nasceu exatamente nesse lugar. A própria Netflix tratou o primeiro Troll como um sucesso enorme. Segundo a Tudum, o filme se tornou o título de língua não inglesa mais popular da plataforma, com 103 milhões de visualizações, além de entrar no top 10 em 93 países e chegar ao primeiro lugar na Noruega, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Cara, isso muda a conversa. Porque Troll 2 não é só a sequência de um filme norueguês de monstro. Ele é a tentativa de transformar um sucesso internacional inesperado numa franquia. E isso explica por que a divulgação insistiu tanto na ideia de maior, mais perigoso, mais aventureiro, mais espetacular. A Netflix apresentou a sequência como um novo confronto colossal, com Nora, Andreas e Chris enfrentando a missão mais perigosa deles até então, agora contra um troll ainda mais ameaçador. Só que aí vem a pergunta: o público e a crítica compraram essa expansão? A resposta mais honesta é, em partes. No Rotten Tomatoes, a página de Troll 2 listava, na consulta atual, 61% de aprovação da crítica com 18 resenhas e 35% de aprovação do público com mais de 250 avaliações. Isso já mostra uma divisão clara. Não foi um desastre absoluto de crítica, mas também não virou unanimidade. E o público, pelo menos nessa amostra, pareceu bem menos generoso do que parte dos críticos. E isso é curioso, porque filme de monstro geralmente tem uma relação diferente com o público. Às vezes a crítica torce o nariz, mas a audiência abraça. Aqui, a recepção parece mais instável. Tem gente curtindo justamente o que o filme promete. Troll gigante, mitologia, aventura, destruição, efeitos e aquele prazer básico de ver coisa enorme quebrando coisa pequena. Mas também tem gente sentindo que a sequência repete fórmulas, corre demais por cima dos personagens e não entrega tanta ação quanto poderia. RogerEbert.com foi bem duro nesse ponto. A crítica publicada em 1º de dezembro de 2025 avaliou que Troll 2 não tem ação suficiente, envolvendo monstros ou não, para justificar totalmente sua existência, embora reconheça que ele replica um modelo de aventura familiar e inclusiva associado ao espírito Amblin. E essa crítica pega num ponto sensível. Porque quando você vende Troll 2, a promessa emocional do público é simples. Me mostra trolls gigantes fazendo coisas gigantes. Só que o filme também quer investigação, folclore, governo, trauma, história, religião, túmulo escondido, conversa emocional com criatura, sacrifício e gancho de continuação. É muita coisa e, dependendo do espectador, isso pode parecer riqueza ou distração. O Guardian também foi crítico, chamando atenção para a caracterização fraca, humor pouco eficiente e uma sensação de que o uso da mitologia nórdica não faz o filme se destacar tanto quanto poderia. A própria página do Rotten Tomatoes reúne esse trecho da crítica, junto de avaliações que elogiam mais o ritmo e os efeitos visuais. E olha como isso resume o dilema de Troll 2. Visualmente ele tem força. Conceitualmente ele tem material, mas narrativamente nem sempre aprofunda o que levanta. Porque vamos combinar,
A ideia de trolls como vítimas de apagamento histórico, ligados à cristianização da Noruega, ao poder da igreja, à manipulação de símbolos religiosos e à incapacidade humana de conviver com a natureza, isso é muito bom. Muito bom mesmo, daria um filme densíssimo. Só que Troll 2 usa essas ideias mais como tempero de aventura do que como prato principal. E aí cada pessoa reage de um jeito. Quem entra querendo uma fantasia folclórica mais profunda pode sair frustrado. Quem entra querendo diversão de monstro pode achar que demora demais. Quem entra querendo uma sequência maior do primeiro talvez receba exatamente o que esperava. Quem queria algo realmente novo talvez ache pouco. Essa divisão aparece até nas avaliações positivas. No Rotten Tomatoes, a página registra uma crítica da Variety dizendo que Roar Uthaug é um artesão confiante de entretenimento, capaz de vender clichês com humor, ritmo e estímulo visual. Também há comentários mais favoráveis destacando os efeitos e a escala da destruição. E, sinceramente, esse elogio faz sentido. Porque Troll 2 tem cara de filme feito por alguém que entende espetáculo popular. O Taug sabe montar imagem grande. Sabe usar paisagem, sabe colocar criatura digital dentro de cenário natural. Sabe criar aquele senso de aventura que não pede desculpa por ser simples em alguns momentos. O filme pode ter problemas de roteiro, mas raramente parece sem direção. O impacto dele, então, talvez não esteja em virar um clássico imediato. Talvez esteja em consolidar uma possibilidade. A possibilidade de que cinema de monstro europeu, falado em norueguês, baseado em folclore local, possa competir na conversa global do streaming. Isso não é pouca coisa. Durante décadas, Hollywood dominou esse tipo de imaginário internacional. Um monstro gigante destruindo paisagem geralmente precisava passar por Nova York, Los Angeles, Tóquio ou alguma cidade inventada com cara de produção americana. Troll e Troll 2 mostram outra rota. Dá para fazer blockbuster com identidade regional. E isso é muito importante, porque quando uma produção local funciona globalmente sem apagar sua origem, ela abre espaço para outras. Não precisa transformar tudo em inglês. Não precisa deslocar a história para um país mais vendável. Não precisa fingir que folclore norueguês é só curiosidade exótica. O filme assume: isso aqui é nosso, mas o mundo pode entender. A Netflix percebeu isso muito bem. Na divulgação oficial, o Taug fala que trolls são parte enorme da infância norueguesa, presentes em contos, canções de Ninar e no imaginário cultural do país. Esse detalhe ajuda a explicar por que a franquia tem uma textura diferente. O troll não é só criatura criada em reunião de marketing. Ele vem de uma tradição cultural que o público norueguês reconhece e que o público internacional sente como algo novo. Agora, isso não significa que Troll 2 seja automaticamente profundo só por usar folclore. Esse é o ponto. Identidade cultural ajuda, mas não resolve tudo. O filme ainda precisa desenvolver personagem, construir tensão, equilibrar humor, entregar ação e dar consequência emocional. Às vezes consegue, às vezes fica na superfície. Mesmo assim, o impacto dentro do catálogo da Netflix é claro. Troll 2 reforça a estratégia de transformar sucessos internacionais em propriedades de franquia. E faz isso sem abandonar o idioma, o elenco principal e a paisagem cultural do primeiro filme. Ine-Marie Willmann, Kim Falk e Mads Jogord Petersen retornam, enquanto Sarah Korami entra como Marion, ampliando o grupo central da sequência. E o público que gosta de criatura gigante ganhou algo relativamente raro. Um filme de kaiju fora do eixo mais óbvio. Claro, chamar Troll 2 de kaiju norueguês é uma simplificação, mas funciona como atalho. Tem monstro gigante, tem destruição, tem exército, tem cidade ameaçada, tem humano tentando entender algo maior que ele. Só que em vez de radiação nuclear, mutação científica ou trauma pós-guerra japonês, a raiz está no folclore escandinavo, na terra, na montanha e na história nacional. Isso dá ao filme uma pegada própria, mesmo quando ele usa fórmulas conhecidas. E talvez o maior impacto de Troll 2 seja justamente esse: provar que uma fórmula global pode ganhar vida nova quando atravessada por uma cultura específica. Não precisa reinventar tudo. Às vezes, basta mudar o mito de origem. O público já entende o prazer de ver um monstro gigante. O que ele talvez não conheça é o medo de uma montanha norueguesa acordar carregando séculos de memória. No fim, a recepção de Troll 2 ficou nesse meio termo. Nem consagração total, nem rejeição completa. Críticas mistas, público dividido, elogios ao visual e à escala, reclamações sobre roteiro e profundidade. A página do Metacritic também reflete essa sensação em comentários que chamam o filme de raso, mas divertido,
com o kaiju nórdico voltando a causar destruição na Noruega. E quer saber? Talvez esse seja um retrato justo. Troll 2 é raso em algumas ideias, é divertido em várias cenas, é irregular em personagem, é forte em identidade visual, é previsível em estrutura, é curioso em mitologia, é comercial, mas não completamente genérico. E, para uma sequência de streaming sobre trolls gigantes, isso já coloca o filme num lugar bem interessante. Ele não precisa ser perfeito para ser relevante. Ele precisa mostrar que existe espaço para monstros de outras culturas ocuparem a tela global. E nisso, mesmo com tropeços, Troll 2 deixa sua marca, porque depois dessa franquia, uma coisa ficou clara: a montanha norueguesa entrou de vez no mapa mundial do cinema de criatura, ajustando a última parte para compensar os excessos anteriores e fechar perto da meta geral de 15 mil palavras. Agora que a poeira baixou literalmente, porque em Troll 2 até poeira parece ter história antiga, fica a pergunta mais importante: o que esse filme deixa? Porque dá para olhar para Troll 2 de um jeito simples e dizer, é uma sequência de monstro gigante, pronto. E estaria certo, só que seria pouco, muito pouco. O filme pode ter seus tropeços, pode correr por cima de ideias que mereciam mais calma, pode ser irregular em personagem e profundidade, mas ele representa uma coisa bem interessante dentro do cinema de streaming. Uma franquia internacional tentando transformar folclore local em espetáculo global. E isso não é pequeno. O primeiro Troll virou, segundo a própria Netflix Studium, o filme de língua não inglesa mais popular da plataforma, com 103 milhões de visualizações. E Troll 2 chega justamente carregando essa herança de sucesso internacional. Esse dado muda a forma como a gente enxerga a sequência. Não é apenas mais um filme de monstro. É a confirmação de que existe público mundial para histórias de criatura que não vêm sempre dos mesmos lugares, dos mesmos mitos, das mesmas cidades, dos mesmos estúdios americanos. E eu acho isso muito massa. Porque Troll 2 mostra que a Noruega não precisa abandonar sua paisagem, seu idioma, seu folclore e suas imagens culturais para fazer entretenimento popular. Pelo contrário, o diferencial está exatamente aí. O Troll não é um alienígena genérico, não é uma mutação qualquer. Ele é montanha viva, é lenda acordada, é história enterrada voltando com raiva. E talvez essa seja a melhor imagem da franquia. A modernidade olhando para uma montanha e percebendo tarde demais que ela tem memória. Claro, o filme não aprofunda tudo isso do jeito que poderia. A crítica percebeu essa limitação. O Guardian, por exemplo, apontou que Troll 2 tem ideias ligadas a folclore, cristianização e identidade, mas não mergulha nelas com tanta força, preferindo o caminho do espetáculo e da aventura. E olha, é uma crítica justa. Dá vontade de ver uma versão mais paciente desse filme, uma versão que olhasse com mais calma para a perseguição dos trolls, para o papel da igreja, para o apagamento histórico, para a relação entre fé e violência, para a maneira como o ser humano transforma a natureza em inimigo quando não consegue controlá-la. Só que Troll 2 escolhe outro caminho. Ele escolhe ser aventura. Escolhe correr. Escolhe colocar Nora, Chris e Andreas no meio do caos. Escolhe usar mitologia como motor, não como palestra. Escolhe entregar Troll contra Troll, sacrifício heróico, água benta explosiva, catedral, laboratório secreto e cena pós-créditos com ameaça guardada para depois. E, dependendo do que você queria, isso pode frustrar ou divertir. Para mim, o legado mais interessante de Troll 2 não está em ser um filme perfeito. Ele não é. Está em ampliar uma porta. Depois dele, fica mais fácil imaginar outras produções usando folclores nacionais como base de blockbusters. Não só como curiosidade cultural, mas como centro da história. A franquia Troll prova que o público pode comprar uma criatura específica de uma tradição específica. Desde que a emoção seja universal: medo, culpa, luto, destruição, fascínio, sobrevivência. E é aí que Nora se torna tão importante. Porque ela não é apenas a protagonista que resolve o problema. Ela é a personagem que insiste em olhar para o monstro e perguntar: o que você sente? Isso num filme de criatura gigante é quase radical. Todo mundo quer mirar, bombardear, estudar, controlar. Nora quer ouvir. E mesmo quando o filme simplifica essa ideia, ela ainda funciona. A relação dela com Beautiful é o ponto emocional mais forte da sequência, porque representa uma chance de reparar algo que começou muito antes dela nascer. Beautiful, no fim, é mais que o Troll aliado. Ele é a possibilidade de convivência. Jotun é o passado tomado por raiva. Beautiful é o passado ainda capaz de responder a afeto. E Nora fica entre os dois,
tentando provar que nem toda criatura antiga precisa virar ameaça, e nem todo medo precisa terminar em extermínio. Andreas, por outro lado, deixa o legado mais humano. A morte dele, segundo a Netflix Tudum, nasceu de uma ideia do próprio Kim Fall que foi incorporada porque fazia sentido emocional para o personagem. E funciona porque Andreas nunca foi o herói óbvio. Ele era o coração meio atrapalhado da equipe. O cara que trazia leveza, humanidade, susto, humor. Quando ele se sacrifica, o filme lembra que coragem não precisa vir com pose épica. Às vezes vem com medo mesmo, com improviso, com decisão tomada no último segundo. E isso dá à vitória um gosto amargo. Jotun cai, mas Andreas também. Beautiful sobrevive, mas a relação entre humanos e trolls continua frágil. Nora encontra uma nova forma de viver, mas carregando perda. E a humanidade, claro, continua mexendo onde não deve. A cena pós-créditos sugere que um fragmento de Troll segue sendo preservado, mantendo aberta a possibilidade de uma continuação e mostrando que alguém ainda quer controlar o impossível. Essa é a ironia final perfeita. Depois de tudo, sempre tem alguém guardando uma amostra. E talvez seja isso que Troll 2 realmente esteja dizendo por baixo da destruição. O monstro não volta só porque é antigo. Ele volta porque a humanidade insiste em repetir o mesmo erro: esconder, explorar, usar, negar, atacar. O Troll é assustador, claro, mas o impulso humano de transformar tudo em arma talvez seja ainda mais. Então, quando a gente olha para Troll 2, dá para reconhecer os defeitos sem diminuir o que ele representa. É uma sequência irregular, divertida, visualmente ambiciosa, narrativamente apressada, cheia de boas ideias que às vezes passam rápido demais. Mas também é um filme com identidade. E hoje, num mar de produções que parecem fabricadas no mesmo molde, identidade já vale bastante. No fim das contas, Troll 2 funciona melhor quando você aceita a mistura. Um pouco de kaiju, um pouco de aventura arqueológica, um pouco de folclore, um pouco de desastre, um pouco de humor sombrio, um pouco de drama familiar e muita pedra quebrando coisa. Não é uma obra-prima, mas é uma montanha andando. E, sinceramente, às vezes isso já é motivo suficiente para apertar play.